Olá, quinto ano, aqui é a professora Aline e hoje nós teremos aulas de História Online. Pessoal, abra a sua apostila, por favor, lá na página 14. Hoje nós veremos um pouquinho sobre os engenhos e a produção de açúcar. Bora ver? Então, gente, o Nordeste foi o maior produtor de açúcar no Brasil colonial. Os portugueses cultivavam a cana-de-açúcar no litoral nordestino e lá fazia muito calor, chovia muito, né? Possuía bastante sol e isso era muito bom para a plantação. Onde hoje ficam os estados da Bahia, de Alagoas e de Pernambuco, foram instalados os maiores engenhos da época, tá? E o açúcar era vendido fora do Brasil. O objetivo dos portugueses era vender o açúcar lá na Europa. A cana-de-açúcar era cultivada em grandes propriedades, né, que nós chamamos de engenho. O engenho era o produtor, na verdade, de açúcar, né? Como eram esses engenhos, gente? Vamos dar uma olhadinha? O engenho era um lugar onde se produzia açúcar, né? Com o passar do tempo, a palavra engenho passou a denominar propriedade. Assim, gente, fazia parte do engenho tudo que nele havia. O engenho era constituído por um imenso canavial, por 4 tipos de casas, né? Que era a casa grande, onde vivia o senhor de engenho e a sua família, a casa dos trabalhadores livres, a casa dos escravos, que era chamada senzala, e a casa do engenho, onde se encontravam os aparelhos destinados ao fabrico do açúcar. E havia um extenso terreno, que era o canavial, e quem trabalhava nos engenhos eram os escravos que vinham lá da África. A região dos engenhos, gente, nós vamos dar uma olhadinha nela agora. Olha aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem melhor. Já viram? Esse aqui era o engenho, tá? Então, a região do engenho. Os portugueses procuravam preservar sua religião, era católica. Nos engenhos mais ricos foram construídas capelas para cerimônias religiosas. Algumas delas funcionavam no interior da casa grande. Outras foram construídas num terreno mais elevado, próximo a essa casa grande. Nas capelas, o padre residente, ouvindo de fora, realizava as missas, os casamentos, os batizados e ensinava também a religião católica para essas crianças do engenho. Agora nós vamos dar uma olhada nas etapas da produção de açúcar. Isso aqui é bem curioso, gente. Como era produzido o açúcar na época. Bem diferente de como é produzido hoje, né? Vamos lá? Então, a primeira etapa é o seguinte. A cana-de-açúcar era plantada, é lógico, pelos escravos em extensos canaviais. Tinha que se plantar e esperar ela crescer para poder colher, né? O segundo passo, os escravos cortavam essa cana-de-açúcar e carregavam em carros de bois até as moendas, que ficava na parte interior do engenho. Agora, terceiro passo, nas moendas já diz onde se moía, né? Possuía grandes máquinas que moíam, né? Essa cana-de-açúcar. E como eram essas grandes máquinas? Elas eram movidas por moinhos d'água ou então força humana ou de bois, tá? Essa cana era esmagada, o caldo era obtido, né, nessa etapa. E agora vamos ver o que era feito com esse caldo? Então, veremos na quarta etapa. O caldo era colocado em grandes caldeiras para passar por um processo de fervura. E o resultado, depois de horas, era um caldo bem grosso, pastoso. Quinta etapa, galera. Na próxima etapa, o caldo grosso era levado até a casa de purgar. Neste local, o caldo era colocado em um recipiente de barro em formato de cone com um furo na parte inferior. Este furo possibilitava o escorrimento do restante da água. Na casa de purgar, o caldo ficava entre 3 a 5 dias até que toda a água escorresse. Aí ficava um caramelo de açúcar, né? Como se fazem hoje caldas, né, para colocar em pudins, ficava mais ou menos desse jeito dentro desse cone, tá? E a sexta etapa. No final dessa etapa, né, da etapa anterior, o resultado era uma espécie de bloco de açúcar em formato de cone e de cor amarelada. Estes eram chamados de pães de açúcar, como eram chamados na época, tá? Eram transportados para a Europa, local em que seriam clareados, refinados e vendidos aos comerciantes locais e consumidores finais.
era clareado, gente. Não é como o açúcar de hoje branquinho, não. A refinagem deles não era tão boa assim. Mas ficava como se hoje nós conhecemos o açúcar mascavo. Ficava mais ou menos daquela forma. E tinha um gosto também de cana-de-açúcar. Não é como é o açúcar de hoje, tá, pessoal? Então, meus alunos, um forte abraço. Hoje ficamos por aqui e até a próxima aula.